Meu bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tome agora, você que está ligado, tome agora a sua revista da Escola Dominical, sua Bíblia. Vamos ter este momento para juntos estudarmos um pouco da Palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. Neste mês de maio, hoje especialmente, nós comemoramos tradicionalmente o Dia das Mães. Todas as mães, vai o nosso abraço, a nossa oração também, porque é um dia totalmente especial. Mas também mês de maio, tradicionalmente, nossa nação, nós lembramos da família. As nossas lições têm sido voltadas para a família. E hoje especialmente, nossa lição tem como tema a dedicação dos filhos ao Senhor e as bênçãos decorrentes disso. Da consagração, da dedicação dos nossos filhos a Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra no primeiro livro de Samuel, que é um livro que nós vamos trabalhar alguns capítulos deste livro. É o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 12, que nos diz: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Esse texto está falando justamente dos filhos de Eli, que negligenciaram o serviço do Senhor, foram rebeldes, de fato, com consequência, o próprio Senhor Deus acusa Eli de negligência em vários aspectos. Nós não vamos trabalhar isto, mas como é triste para um pai quando os filhos não se importam com o Senhor, como é difícil para nós convivemos com essa realidade. O texto que baseia a nossa lição está agora voltando um pouquinho no capítulo 1, os versos, a partir do verso 19, primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, versículo 19, que diz o seguinte: na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir seu voto, Ana não foi e disse ao marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Agora você vai dar um salto para o verso 27 e 28, neste mesmo capítulo, que diz assim: era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Esse texto nos conta a história de Ana. É bem conhecida nossa essa história, e nos retrata um pouco dessa questão da maternidade, o que queríamos trabalhar hoje. É propício essa lição para nós, bem interessante, porque estamos vivendo de fato dias em que nossas famílias estão sendo duramente testadas, estamos podendo nos conhecer melhor. Muitos conflitos vieram à tona, muitos desajustes apareceram nesses dias de isolamento, em que tivemos que conviver mais como família, e por isso é interessante prestarmos atenção a essas lições e aprendermos com a palavra de Deus para uma melhor convivência. Mas nós vemos primeiramente aqui, o primeiro ponto da nossa lição, nos fala da bênção da maternidade. Em tempos modernos, nós estamos vendo que as mulheres vão se tornando mães cada vez mais tarde, O mundo impõe, de fato, algumas coisas. Antigamente, as moças logo se casavam, tinham filhos bem cedo, mas hoje nós estamos vendo que a maternidade vai acontecer, muitos casos já a partir dos 30 anos de idade. Por quê? Porque, de fato, as mulheres precisam se preparar, estudar, de ter uma profissão, enfim. Tudo isso hoje, de fato, é o mundo em que nós vivemos. É interessante pensarmos nisso, mas a verdade é que a maternidade continua tendo a sua
importância, apesar de ela vir ocorrendo cada vez mais tarde na vida das mulheres. E, meus amados, muitas vezes também, há muitos casos que vem uma gravidez fora, não planejada, mas a verdade é que os filhos sempre serão uma bênção na nossa vida. Os filhos são dádiva de Deus, filhos sempre devem trazer alegria ao lar, à convivência familiar. É muito importante pensarmos nisso. E apesar dos desafios, e das preocupações que uma criança nos traz, mas ela sempre vem com grande alegria no contexto, no ambiente familiar. Portanto, filhos são uma bênção para nós. Observe, amados, que o que acontece com esta mulher Ana, voltando um pouquinho ao texto, então, ao nosso personagem principal, importante dessa história. Ana fora casada com Eucana. Nós não vamos entrar no mérito dessa questão, que Eucana era casado com duas mulheres, com Penina e com Ana. Diz a Bíblia que Penina teve filhos, Ana era estéril, e em função da sua esterilidade, Ana vivia uma vida profundamente entristecida. É interessante observarmos no texto que Eucana diz que amava Ana. Ele amava a sua mulher, Ana. E eles costumavam, naquela época era costume as famílias anualmente irem a Siló para fazer o sacrifício, o sacrifício do cordeiro pelos pecados da família. E anualmente era feita esta oferta. Diz o texto que Eucana sempre dava para Penina e para os seus filhos o valor referente à oferta. Mas para Ana ele fazia isso dobrado. Por quê? Porque ele a amava e ela não possuía filhos. Diz isto no texto, lá no verso 5 do capítulo 1. Mas é interessante que o texto nos diz, o verso 6, diz assim: porque o Senhor tinha deixado estéril, e sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Verso 7 vai dizer assim: isso acontecia sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. E vai dizer o verso 8: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Interessante observar como os homens lidam com essas questões, porque Ana estava triste, e a sua tristeza é uma tristeza de alma, uma amargura de alma, porque diz o texto que a sua rival a provocava, e fazia isso todos os anos, irritando, humilhando, e assim Ana vivia esta vida de humilhação, de tristeza profunda. Porém, Eucana compensava isso com presentes. Geralmente é assim que os homens lidam com essas questões, eles tentam de alguma maneira compensar, mas só que ele não conseguia perceber que na alma de Ana havia uma tristeza profunda, havia uma amargura profunda no coração, na alma de Ana. E ele chega a dizer: olha, por que você está chorando? Ele não conseguia fazer a leitura do que estava acontecendo no interior, no coração de Ana, e de fato isso que importava. Ele atribuía simplesmente ao fato de ela não ter filhos. Ele dizia: mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas na verdade, irmãos, havia uma ferida interior, havia uma amargura que precisava ser tratada. Ou seja, o problema de Ana não era só o problema de não ter filhos, havia um problema na sua alma, e isso precisava ser tratado. E meus amados, diz Ana, como Ana reagiu diante dessa situação? Vai nos dizer a Bíblia que Ana, então, ela buscava na presença de Deus a cura do seu sofrimento. Ela buscava a solução para a sua angústia em Deus. E é isto que vai dizer no verso 16, quando Eli
também o sacerdote não percebe, né? Não só Eucana, o seu marido, não percebeu, mas o próprio sacerdote não percebeu a dor da sua alma, a tristeza da sua alma. E ela vai dizer então: não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando até agora por causa da minha grande angústia de alma e tristeza. Ou seja, Ana vai buscar em Deus a cura para sua angústia, para sua ferida. De fato, somente Deus tem cura para as angústias da nossa alma. Precisamos lembrar que o nosso Deus é um Deus que nos sara, um Deus que nos cura. Nós nem sempre encontramos no ambiente familiar a resposta que nós precisamos para as nossas inquietações, para as nossas frustrações. Nem sempre na família, que deveria ser o ambiente onde nós colocamos ali nossas dores, onde a nossa alma é desnudada, mas nem sempre muitas vezes os conflitos aumentam, muitas vezes não somos compreendidos na nossa dor, na nossa aflição, mas nós sabemos que Deus, o nosso Deus, é um Deus que cura, não só o físico, mas Ele também pode curar a alma. E assim Ana buscou no Senhor, colocando diante de Deus a sua aflição de alma, e assim ela, com a sua alma amargurada, como diz o texto, ela desejava que essa alma fosse ouvida, mas ela, como possuía sua alma amargurada, ela diz que se levantou-se com a alma, chorou muito e orou ao Senhor. Ela que se colocava diante de Deus. Então façamos isso, coloque diante de Deus as tuas dores, tuas aflições, tuas angústias, sabendo que Ele pode curar. E assim, amados, Deus vem em resposta às orações de Ana, porque nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. E de fato chegou um momento em que Deus, Ele se lembrou de Ana. E isso que é interessante, porque lá no final deste capítulo, mais na metade do capítulo, no verso 19, vai dizer que eles se levantaram, diz na manhã seguinte, se levantaram, adoraram ao Senhor, e então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Verso 20, assim Ana engravidou no devido tempo, e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Ou seja, Deus respondeu à dor da alma de Ana, Deus respondeu à aflição que havia em Ana, Deus se lembrou de Ana, e de fato o nosso Deus é um Deus que se lembra de nós. Interessante que o texto vai dizer que ela não somente orou, mas também adorou ao Senhor. Então é importante, nos nossos momentos de dificuldades, em vez de ficarmos apenas lamentando, murmurando as nossas dificuldades, mas também mantermos a nossa vida de adoração. Porque quando adoramos ao Senhor, nós estamos reconhecendo que Ele é Senhor, soberano sobre todas as coisas, que Ele não mudou no seu caráter, que Deus não muda na sua forma de ser, mas Deus continua sendo o mesmo, poderoso, eterno, Deus das nossas vidas. E portanto, a atitude da adoração é uma atitude que nos remete à presença do Senhor, à glória do Senhor, e a saber e a compreender de que Ele tem o controle de todas as coisas, e os nossos problemas, portanto, se tornam mínimos, ínfimos, pequenos, eles desaparecem diante da grandeza e do poder do nosso Deus. E assim, irmãos, como resposta de Deus, Ana engravida, Ana tem um filho, e a palavra de Deus diz que de fato os filhos são herança do Senhor, e a recompensa que Ele dá. Interessante que o Senhor Deus não apenas cura a alma de Ana, não só cura, não está interessado em curar, mas atender ao desejo do seu coração. E filhos de fato são herança de Deus. Filhos é bênção de Deus. Por quê? Porque família é projeto de Deus para a nossa vida. Portanto, os nossos filhos são o presente de Deus, são dádiva do Senhor. Por isso cabe a nós consagrá-los a Deus, porque eles são dados por Deus. Deus é o Deus da vida. E que privilégio, a mulher pode ter, as mães podem ter, de gerarem
dentre delas a vida que Deus dá. E de fato isso é algo extraordinário, é glorioso, é motivo de adoração, de glorificarmos intensamente a Deus por essa graça que Ele nos concedeu, que Ele concede a nós, de podermos gerar a vida, e Ele é a vida. Portanto, é necessário entender isto: os filhos são dádiva de Deus, os filhos são dados entregues por Deus. Por isso cabe aos pais a consagrar, a dedicar, a entregar os filhos ao Senhor. Portanto, precisamos lembrar que esta bênção chamada filhos, eles são dádivas de Deus, são nos entregues pelo Senhor, e portanto precisamos consagrá-los ao Senhor. É isso que esse é o propósito e objetivo da nossa lição nesta manhã. Interessante que eu já ouvi um ditado, que é muito comum entre nós, é que os filhos, a gente cria os filhos para o mundo. Eu não concordo muito com essa afirmação. Nós não criamos os filhos para o mundo. Nós, como servos de Deus, nós criamos os filhos para Deus, para o serviço do Senhor. E consagrar um filho a Deus é um exercício diário de entrega. Não é uma entrega que nós fazemos uma única vez, mas a verdade que a necessidade de uma entrega contínua, diária, porque é um grande desafio para a nossa vida. Nós, como servos de Deus, como crentes em Jesus, por cremos na palavra de Deus, nós, quando os filhos nascem, logo que eles nascem, nós os consagramos a Deus. Nós temos o costume de apresentá-los ao Senhor em oração, fazemos isto, mas naquele momento estamos de fato consagrando, pedindo a bênção de Deus, dedicando nosso filho ao Senhor. Mas essa é uma prática que precisa ser feita diariamente, constantemente, não apenas num momento em que trazemos ao culto a igreja para que possamos orar e abençoá-los. Por isso, precisamos agir sempre lembrando disso: nossos filhos pertencem ao Senhor, nossos filhos são para o Senhor, e eles irão crescer. Os filhos crescem, os filhos à medida que vão crescendo, vão ganhando independência, vão se distanciando dos pais, e esta é a vida. A gente vai formando uma geração para que depois essa geração dê seguimento, encaminhamento à próxima geração. Mas aqui o autor nos traz uma questão que eu acho interessante abordar, é que nós vivemos aqui dois extremos que são prejudiciais no contexto familiar. O primeiro deles é que existem pais excessivamente zelosos. Esse é um extremo. Pais excessivamente zelosos que sufocam os filhos. Mães extremamente cuidadosas, limpeza, atenção, cuidados, preocupação, extremamente às vezes rígidos, esquemas muito rígidos, rigorosos. Precisamos, e nesse aspecto, há pais também opressores, muitas vezes, grosseiros, inflexíveis. E isso esse é um extremo, é algo que precisa ser evitado. Porque é preciso entender e ressaltar que as crianças, elas precisam de uma rotina, elas precisam aprender que tem que ter horário para as refeições, horário para brincar, para estudar. Ou seja, tudo na vida é necessário a disciplina, é necessário que as crianças empenhem isso. Mas no mundo opressor, no mundo de grosserias, no mundo inflexível, com certeza isso vai trazer um grande desequilíbrio na vida familiar. Portanto, pais excessivamente preocupados, excessivamente que sufocam os filhos, não é algo bom para a criação dos filhos. No outro lado, nós temos os pais excessivamente liberais, ou seja, que muitas vezes são indiferentes, omissos, não é verdade? Isso também é um outro extremo. Extremamente permissivos, ou seja, crianças que vivem sem regras, sem limites, e nós temos visto, inclusive artigos que falam da ditadura dos filhos, filhos que mandam em casa, que os pais
trabalham em função dos filhos para fazer aquilo que os filhos querem e aquilo que os filhos desejam, isso gera também um desequilíbrio. Isso produz um terreno pantanoso para os filhos, para as crianças, que não sabem depois, quando adultos, ficam inseguros, não sabem como fazer escolhas, como decidir. Por quê? Porque não tiveram limites, não tiveram orientação, não sabem se conduzir, não sabem ter direção na vida. E a Bíblia, ela nos chama a atenção disso, porque a Bíblia nos fala que nós não devemos evitar disciplinar a criança. Pelo contrário, precisamos discipliná-las. Lá no Provérbios 23:13 diz assim: não evite disciplinar a criança, e se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Nesse contexto, o escritor de Provérbios orienta que se use a vara. Claro, a Bíblia não está fazendo apologia aqui à violência, mas o que? Ela está nos orientando à necessidade de disciplina e de sermos rigorosos, de cobrarmos esta disciplina na vida dos nossos filhos. Interessante que Provérbios, nos seus conselhos para a família, lá no capítulo 22, verso 6, ele diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Interessante que nós podemos orientar nossos filhos, e devemos fazer isto, dar a eles a orientação para que eles, para o casamento, para a carreira, para a vida profissional. É importante isso, e o pai que faz uma boa base para o seu filho, com certeza vai colher bons resultados. Ele saberá fazer boas escolhas. Então é necessário que no contexto familiar nós venhamos dar condições para que os nossos filhos conheçam a verdade, vivam a verdade, tenham o exemplo da verdade, e enfim, possamos também orientá-los de forma objetiva, clara, no propósito de vida, de como se conduzir, de como andar, de como proceder. E com certeza nossos filhos na fase adulta saberão fazer boas escolhas, porque tiveram uma boa base, tiveram uma boa formação, tem uma referência, um norte a seguir, e hoje muitos carecem desse norte nas suas vidas. Interessante que a palavra de Deus também nos orienta aos pais que não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6 e o verso 4, ou seja, ele está instruindo aqui os pais a não irritarem. O que irrita? Justamente a omissão, a indiferença, a opressão, a grosseria, enfim, essas distorções e essas disfunções na paternidade, na maternidade, é que irritam os filhos. Então os extremos, tanto de pais excessivos, como de pais permissivos ou liberais, isto irrita os filhos. Então por isso é necessário, a palavra de Deus nos orienta, nos pede que sejamos equilibrados na instrução, na educação dos filhos. Os pais devem buscar isso constantemente. Mas como a lição nos fala de entrega, e também fala a respeito da família, é necessário pontuar essas questões, mas Ana, ela pôde experimentar este desafio da entrega. Que desafio para Ana, Interessante que ela vai dizer que no ano do nascimento de Samuel, ela não subiu para os sacrifícios com o marido, mas disse ao marido, lá no verso 22, inclusive, que lemos: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Isso está no verso 22 do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Ou seja, Ana, ela fez a entrega de Samuel ao Senhor. Interessante que podemos ver que ela fala assim: e ele morará ali para sempre. Ou seja, a entrega de Ana não foi uma entrega temporária, não foi uma entrega ocasional, mas ela fez isso constantemente. Ela sabia que diariamente ela tinha que aplicar o seu coração nessa entrega, nessa consagração, porque ela sabia, aquele filho que Deus lhe dera como resposta à sua oração, aquele filho que ela tanto desejou
por toda a sua vida, agora ela com a sua alma curada, agora ela restaurada nas suas emoções, ela decide deixar aquele filho nas mãos do Senhor e no templo do Senhor para sempre. Olha a coragem desta mulher. Ela estava do ponto de vista humano, ela voltava a estaca zero, porque agora ela não tinha o seu filho nos seus braços, ela iria colocá-lo no templo do Senhor. Mas uma coisa que eu gostaria de observar a vocês, meus queridos, nesta manhã, é que Ana mesmo, ela entrega o filho, deixa o filho para morar no templo do Senhor para sempre, como ela mesmo diz, mas ela não abriu mão da sua maternidade, ou seja, ela não virou as costas para o seu filho. Os versos 18 e 19 deste capítulo de Samuel, do primeiro capítulo de Samuel, diz assim, olha só o que diz o texto: Samuel, contudo ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Preste atenção nessa túnica. Todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o marido, para oferecer o sacrifício anual. Observem, amados, que Samuel crescia e usava uma túnica, usava uma capa, mas quem fazia esta capa? A sua mãe. Anualmente ela ia a Siló e levava aquela capa ao seu filho. Talvez junto com aquela capa vinha orientação: meu filho, não se desvie do caminho do Senhor. Meu filho, ande no propósito que Deus tem para a sua vida. Meu filho, você foi consagrado e dedicado ao Senhor. Aquela capa não era uma simples capa, era uma capa carregada de um significado. Havia uma mãe por trás daquele menino. Isso é importante. Ana, portanto, não abriu mão da sua maternidade. Nós vamos perceber isto, porque a casa de Eli era uma verdadeira desordem. A casa de Eli era uma casa totalmente bagunçada. O verso 17, o verso anterior nos revela isso, diz: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Os filhos de Eli, que tinham um pai sacerdote, que deveriam seguir o ofício do pai, que deveriam ser instruídos a serem herança, os herdeiros do serviço sacerdotal do pai, eles desprezavam a oferta do Senhor, eles agiam contrário, tudo aquilo que havia sido determinado para que eles andassem, para que eles seguissem. Por quê? Porque a casa de Eli era uma casa de desordem, a casa de Eli era uma casa bagunçada, seus filhos viviam em pecado. Mas Samuel, porque amparado pela túnica da mãe, ouvindo os conselhos da mãe, ele prosseguiu dentro do propósito de Deus e não se desviou, mesmo num contexto hostil, mesmo num contexto desfavorável. Isso aqui para nós é uma lição tremenda, porque se nós soubermos exercer a paternidade, as mães hoje falando da sua maternidade e cobrindo seus filhos com a sua maternidade, como Ana fez, tenho certeza, neste mundo hostil, neste mundo difícil, neste mundo em que tudo é o contrário aos princípios de Deus, aos valores das Escrituras, nós podemos ter a certeza de que o seu filho será amparado e saberá fazer escolhas e caminhará segundo o propósito do Senhor. Isso é tremendo, porque Ana conseguiu, num ambiente totalmente desfavorável. Samuel poderia seguir o exemplo daqueles rapazes, filhos de Eli, e se desviar do Senhor, mas ele crescia na presença do Senhor em todo aquele tempo. E se nós formos continuar lendo a história, nós vamos ver que era um tempo em que o Senhor não falava. Havia muitas dificuldades no mundo espiritual naquela época, por causa do pecado, da negligência de Eli. Havia um afastamento de Deus de tudo aquilo também. Mas isso não impediu que Samuel se aproximasse do Senhor cada dia. Então não importa que o nosso mundo é violento, não importa que o nosso mundo é contrário a tudo aquilo que vem da parte de Deus, não importa se nós vivemos um mundo de imoralidade, de desprezo aos valores cristãos, mas a maternidade há de cobrir o seu filho, ele saberá se conduzir nesses dias em um mundo pós-moderno com tantos desafios e com tantas dificuldades. E diante disso, amados, nós vamos ver que a bênção do resultado obtido, ou seja, Ana
fez aquele voto ao Senhor, ela adorou ao Senhor, ela entregou o seu coração, a sua alma ao Senhor, decidiu colocar a bênção que ela havia recebido de Deus, devolvê-la e colocá-la nas mãos de Deus, consagrar o seu filho ao Senhor, a alegria invadiu o seu coração. E é isto que nós vamos ver quando Ana, no capítulo 2, o verso 1, Ana vai orar dizendo: meu coração exulta no Senhor minha alma minha força é exaltada, minha boca se exalta entre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação, ou em tua salvação. Aqui confirma o que já falamos, Ana foi curada nas suas emoções, porque a palavra no hebraico aqui dá esse sentido de libertação, de salvação, de cura. Ela alcançou tudo isso da parte de Deus. E meus amados, o gesto de Ana e em fazer esta oferta ao Senhor, em consagrar o seu filho Samuel ao Senhor, resultou em muitas bênçãos para a sua vida, porque Deus continuou abençoando Ana. Deus não foi generoso com Ana só naquele momento, respondendo sua oração, mas Deus contemplou a atitude de Ana, e o verso 21 nos diz assim, do capítulo 2 agora, do primeiro livro de Samuel, diz: o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Olha que coisa linda isto. Ana, ela consagrou o seu filho a Deus. Ana entregou o seu filho ao Senhor. Mas vai nos dizer o texto que o Senhor foi bondoso com Ana. Ele não apenas respondeu o seu conflito com Penina, não só resolveu aquele conflito familiar com Penina e com o seu esposo, que não conseguia compreender a angústia da sua alma, a dor da sua alma, a sua aflição, mas ela também fez sua oferta ao Senhor, ela foi curada disso. Mas diz o texto, o Senhor foi bondoso com ela. Ela acabou depois ainda tendo mais outros 5 filhos, diz o texto, que foram mais 3 rapazes e 2 meninas. Olha que maravilhoso, uma mulher que era estéril, agora Deus a fez frutífera. Que bênção, como o nosso Deus faz, Ele nos surpreende, Ele vai sempre além, Ele dá sempre mais do que aquilo que nós pedimos, e a própria palavra diz que Ele faz mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aquela atitude de coragem de Ana, de entrega, de entregar o seu filho Samuel, lhe trouxe, portanto, resultados extraordinários. Aquele menino que eu pedia, que o Senhor me concedeu, ela diz: eu dedico ao Senhor. Será que nós teremos coragem de fazer isso, de entregar os nossos filhos ao Senhor? Isso, amados, é adoração. Filhos que até lutamos tanto para obtê-los, quem sabe debaixo de muita luta, de muita oração, de muito investimento. Mas meus queridos, minha querida irmã, meu querido irmão, faça isso, coloque teus filhos nas mãos de Deus e saiba, Ele será uma bênção nas mãos do Senhor. Nada melhor do que temos nossos filhos nas mãos de Deus. E observem, amados, o resultado disso. Capítulo 3 de Samuel, desse primeiro livro de Samuel, no verso 21 e o primeiro versículo do capítulo 4, vão nos dizer o seguinte: o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Observem que Samuel não apenas foi servir ali no templo em Siló, onde estava Eli, ele não apenas aprendeu o ofício do sacerdócio, mas diz o texto que o Senhor o confirmou como profeta naquela nação. E diz o texto que o Senhor continuou aparecendo a Samuel, conforme tinha se revelado. De repente a história da nação mudou, porque nós vimos que o texto nos diz que naquele tempo as visões não eram frequentes, e diz que Deus raramente falava. É assim que começa o capítulo 3, o Senhor raramente falava.
as visões não eram frequentes, mas Samuel inaugura um novo tempo, né? Uma nova época da nação de Israel. Agora, vai nos dizer o texto, que o Senhor continuou aparecendo a ele, como havia se revelado. Ou seja, Samuel não parou de ter experiências com Deus. Ele teve como menino, quando o Senhor falou com ele, né? Nós conhecemos essa história, que Deus o chama à noite, lhe chama pelo nome, Samuel, Samuel, né? E ali Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. E Samuel foi crescendo, e à medida que foi crescendo, ele continuou sendo um ouvinte da voz de Deus. Deus continuou aparecendo para ele, se revelando de outras formas para ele, mas mais interessante de tudo isso, que esta bênção, esta unção não ficou somente sobre Samuel, mas diz o texto que a palavra dele se espalhou por todo Israel. Ou seja, aquilo que Samuel recebia de Deus, ele passou a transmitir também à nação. Que bom, amados, porque os nossos filhos, se eles se conduzirem no Senhor, se eles estiverem aliançados com o Senhor, uma vez consagrados a Deus, eles poderão se tornar uma bênção para a nação, uma bênção para o mundo. Nós podemos ver nossos filhos nos vários cantos do mundo, porque isto é possível, Deus pode fazer. Que bênção para um pai, saber que seu filho agora não é somente útil à sua família, não só à sua cidade, mas pode ser útil à nação, pode ser útil ao mundo. Quem sabe dentro da tua casa hoje, esse filho que você dedica ao Senhor, amanhã poderá se tornar um grande estadista, se tornar um grande profissional, alguém que vai ter influência no mundo hostil em que nós vivemos. Foi isso que aconteceu com Samuel. Ele mudou toda uma geração, toda a história de Israel foi mudada a partir da vida de Samuel. Logo depois começa um outro tempo, a monarquia se instala a partir de Samuel. É ele que unge o rei para Israel. Portanto, amados, a vida de Samuel teve profunda importância e impacto na história do povo de Israel. Que nossos filhos, uma vez consagrados ao Senhor, possam causar impacto, na nossa nação, possam causar impacto na história, mudando a história em que vivemos. E isso de fato é uma bênção de Deus. Vale a pena colocar nossos filhos nas mãos do Senhor. E observemos que essa história, ela já tem quase 3.000 anos, e nós estamos hoje trabalhando essa história, estamos hoje sendo abençoados com essa história. Tamanho o poder desse testemunho, tamanho a força desse testemunho, de Ana e também de Samuel, de uma mãe que fez bom uso da maternidade, abençoou o seu filho, consagrou o seu filho. Nós já estamos há quase 3.000 anos dessa história, ainda sendo impactados e abençoados por ela. É bem verdade, se nós, de fato, fizermos bom uso da nossa paternidade, da nossa maternidade, colocando nossos filhos nas mãos do Senhor, se nós de fato os apresentarmos e o fizermos de coração, com sinceridade, fazendo isso cada dia, como Ana fez. Ela não fez uma entrega única, temporária, ocasional, mas ela continuou sabendo que o seu filho ficaria ali para sempre. Ela anualmente, quando ia fazer a sua oferta, ela levava também a sua túnica. Com a túnica um significado, com a túnica possivelmente uma palavra, um conselho, uma orientação. Minha irmã, você que é mãe, esse dia é dedicado a você. E a minha oração neste momento é que Deus use sua vida, use a sua influência, use o seu coração cheio de amor e bondade para com os seus filhos, que isso os impacte de tal forma que a tua oração, a tua dedicação, o teu testemunho produza um impacto tão profundo na vida de seus filhos, que seja uma túnica, que seja uma capa colocada sobre eles, para que eles jamais esqueçam esse testemunho e possam de fato colocarem-se diante de Deus como instrumentos do Senhor nesta geração que tanto necessita de homens e mulheres ungidos, cheios de poder, cheios da graça de Deus, cheios da unção de Deus.
Que os nossos filhos sejam para o Senhor, que sejam instrumentos de Deus na profissão que tiverem, aonde estiverem, que eles possam ser usados pelo Senhor, não importa a área de atuação, sejam professores, sejam psicólogos, enfermeiros, médicos, construtores, pedreiros, não importa a profissão, a ocupação do seu filho, o que ele faz, importa que o que ele faz, ele faça respaldado por um testemunho de alguém que vive com um propósito, de alguém que está nesta terra sabendo que há uma missão a cumprir, sabendo que um legado lhe foi deixado, sabendo que a nossa missão é impactar este mundo, a nossa missão é mudar os destinos da nossa nação, a nossa missão é marcar a história positivamente para a glória de Deus. E assim como Samuel, orientado por sua mãe, primeiro desejado pela sua mãe, consagrado ao Senhor pela sua mãe, orientado por ela, mudou a história de Israel, impactou a nação naquele tempo, assim também nossos filhos possam impactar essa nação para a glória de Deus. Nós vamos neste momento estar orando ao Senhor, agradecendo por esta palavra, que o nosso Deus possa assim nos abençoar, que o nosso Deus possa abençoar a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Nosso Pai, nós te damos graças pela bênção do lar, pela bênção da família, que é o teu projeto para nós, Senhor, projeto tão bem elaborado. Ajuda-nos a viver em família, ajuda-nos que neste tempo possamos descobrir os valores que estão dentro da família, desfrutarmos desta convivência tão abençoadora que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajuda nos nossos desajustes, nos problemas que enfrentamos, nos desequilíbrios que estão dentro do nosso lar. Venha nos trazer cura, Pai, em nome de Jesus. Tu és o Deus que cura. Apresentamos a Ti estas famílias que estão vivendo dias difíceis, dias de aflição, de angústia, de desequilíbrio, de desajustes. Sim, Deus, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas, ó Pai, abençoar cada lar, cada casa, cada família, Senhor. Deus amado, nós oramos de modo especial nesta manhã pelas mães. Sim, Deus abençoe estas mulheres virtuosas, valorosas. Sim, ó Pai, que o Senhor as instrumentalizou para trazerem a vida, Senhor, a este mundo. Deus amado, toma as tuas servas nesse dia em tuas mãos, que elas, como Ana, sejam mulheres cheias do Espírito Santo, como Ana, sejam mulheres curadas pelo Senhor, e que elas possam influenciar seus filhos, que elas possam, ó Pai, serem usadas, trazendo sempre a túnica, a capa, não deixando de exercer a maternidade, aquela influência positiva, amorosa, que nos conduz ao propósito do Senhor. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que neste dia, nossas mães sejam revestidas de uma graça toda especial, Tu possas trazer cura a muitas frustrações, trazer cura, Senhor, enfim, a todas as tristezas de alma, sim, todas as injustiças, as grosserias, Pai, tudo aquilo que nossas mulheres têm enfrentado ao longo dos anos da história, Senhor, de muitos desajustes da vida, do casamento, mas que neste dia seja um dia de cura, um dia de restauração, Pai, para estas vidas, porque nós sabemos que essas mulheres valorosas haverão de influenciar seus filhos para que eles marquem esta nação e para que a nossa nação tenha os seus destinos mudados para a glória do Teu nome. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém.